1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 15 em diante, diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que estenda as suas mãos para nos abençoar na reflexão desta palavra. Vamos orar pela vida do Donizete, esposo da irmã Cida também, que está se recuperando. Vamos orar em nome de Jesus, para que a mão de Deus esteja sobre ele. Graças te damos, Senhor, pelas infinitas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre a vida do Donizete, que o Deus está se recuperando daquela cirurgia. Estenda as tuas mãos para fortalecê-lo, para trazer saúde e paz ao coração dele, sobretudo para que Cristo seja Senhor e Salvador daquela vida. Senhor, abençoe a todos que aqui estão. Na leitura que fizemos da tua palavra, ó Deus, nós percebemos que a tua palavra é sempre, ó Deus, muito bem-vinda ao nosso coração, e a tua palavra é a revelação do Senhor para a nossa vida. Ó Deus, nós queremos entender a tua palavra, queremos aprender da tua palavra esta noite. Venha, Senhor, falar ao nosso coração através da ministração desta palavra, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do seu nome somente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa noite eu quero, irmãos, falar sobre alguns cuidados que nós precisamos ter na preservação, na manutenção, no crescimento e no amadurecimento da vida cristã. Eu entendo que Deus estabelece a natureza com alguns propósitos, e eu já disse isso aqui em outras ocasiões, mas um dos propósitos da natureza é nos ensinar. Quando a gente olha para o cultivo das plantas, a gente entende que uma planta precisa ser preservada. Uma planta precisa ser estruturada. Uma planta precisa ser cuidada. Uma planta precisa ser mantida. Uma planta precisa ter o seu crescimento, o seu desenvolvimento e o seu amadurecimento. É assim com os vegetais, é assim com os animais, é assim com o ser humano. Mas da mesma forma, eu creio que é assim também com a nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela não pode ser largada. Ela precisa ser preservada. Ela precisa ser cuidada. É preciso fazer manutenções regularmente na vida cristã. A nossa vida cristã, ela não pode estagnar, ela precisa crescer. Ela precisa se desenvolver. Se ela não cresce, ela fica defeituosa. Se ela não desenvolve, ela fica doente.
e se ela não amadurece, ela não atinge o propósito para o qual ela existe. Todos nós, independentemente de idade, independentemente de tempo de cristãos, nós precisamos estar engajados neste processo contínuo de desenvolvimento da vida cristã, de amadurecimento, de crescimento, de manutenção, de produção. Todos nós. É certo que sempre precisamos de vigilância na nossa vida. Jesus nos advertiu várias vezes de que nós temos a necessidade de vigiar. Vigieis para que não entreis em tentação, vigiem para não cair, vigiem contra os ladrões. A vida cristã é uma vida de constante vigilância. E assim o estado da igreja é um estado de sempre vigilância. Quem não está em alerta o tempo todo, está com certeza suscetível a quedas neste mundo. Algumas quedas são extremamente prejudiciais, algumas podem ser fatais. O estado do cristão é o estado de alerta e de vigilância constante. Vigiemos contra as ciladas do inimigo, vigiemos em relação à nossa vida de fé perante o sistema do mundo, vigiemos em relação à nossa vida de fé no aguardo e esperança da volta de Cristo Jesus. Eu creio que nós, como igreja, temos sido afrontados, bombardeados e somos alvo de estratégia em todos os momentos, tanto pelas forças das trevas, como diz a palavra de Deus, o diabo anda em derredor do cristão, rugindo como um leão. Somos alvo de suas estratégias, mas ao mesmo tempo somos alvos também da decadência moral e espiritual da própria sociedade em que nós vivemos. Não é novidade para nenhum de vocês que a sociedade, que a nossa época é uma época de queda vertiginosa dos aspectos morais, dos aspectos ortodoxos, corretos, verdadeiros da palavra de Deus, e em contraponto a um crescimento exponencial do mal na nossa geração. Então, hoje eu quero enfocar 5 cuidados que eu acredito serem essenciais para a manutenção, para a sustentação, para a estruturação, para o desenvolvimento, para o crescimento e amadurecimento da vida cristã. 5 cuidados que todos nós devemos ter. É claro que existem mais de 5, mas eu quero elencar essa noite, com a graça de Deus, 5 cuidados que todos nós precisamos vigiar sempre, porque estão em constante ameaça na nossa vida cristã. Primeiro deles, está no texto que nós lemos. O texto é autoexplicativo, pelo texto você já percebe toda a estrutura da mensagem, mas eu quero dar algumas ênfases. Primeiro, precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Eu acho que esse é um elemento de extrema importância, o nosso coração. O que é o coração? Não estou falando aqui do órgão que vai pulsar o sangue, não estou falando desse órgão que pode sofrer um infarto ou qualquer outra coisa. É claro que todos nós devemos cuidar da nossa saúde física, mas o coração, biblicamente falando, é a sede das emoções,
não só a sede das emoções, mas é também a sede das decisões de uma pessoa. Então, as nossas decisões são tomadas naquilo que a Bíblia chama de coração, ou seja, é o homem interno, é você na sua consciência mais íntima. Isso é o seu coração. O livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, há muitas coisas que se pode dizer a respeito do coração, e eu já ministrei outras vezes sobre isso, e até mesmo sobre esse mesmo texto de Provérbios. Há muitas coisas, mas eu quero me deter hoje em uma específica que está no verso 15, no texto que lemos, onde Paulo diz assim: tenham cuidado, veja, cuidado, e por isso eu intitulei os cuidados da vida cristã. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Que texto maravilhoso! Tenham cuidado, ou seja, estejam alertas. Paulo nos chama a atenção para esse elemento, diz: estejam prestando atenção, tenham cuidado. E aqui nós vemos que um dos perigos que a pessoa pode sofrer é o perigo de abrigar um sentimento no seu coração indevido. Que sentimento seria esse? O sentimento de vingança. Quantas vezes nós somos assaltados por esse sentimento em nosso coração? É o desejar que o outro receba o mal que ele mesmo praticou. É desejar que o outro receba a paga daquilo que ele fez. Sabe aquela frase do tipo assim: que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que você deseja para mim? Essa frase não é uma frase bíblica. Talvez algum tenha colocado no carro aí. Eu não estou aqui apontando, criticando, falando mal, mas estou dizendo que essa frase não tem um contexto das Escrituras. Porque se alguém deseja mal para você, você não deve desejar o mal em dobro para esta pessoa. Essa frase demonstra uma atitude de retribuir segundo aquilo que foi recebido. Se foi recebido mal, a pessoa então quer retribuir o mesmo mal 2 vezes mais. Isso é muito complicado e às vezes isso sorrateiramente vai se infiltrando no nosso coração. Eu vou dizer algo para os irmãos. Algumas pessoas acabam levando uma vida cristã raquítica, uma vida cristã que não cresce, que é doente, que não amadurece, que sempre está cheio de problemas, e muitas vezes é porque essas pessoas não conseguem cuidar do coração para evitar que o coração abrigue rancor, desejo de vingança ou coisas do tipo. Então, quando a gente é ofendido, quando a gente é magoado, quando a gente é ferido, quando a gente é machucado no nosso coração, nós temos uma tendência, via de regra, não estou julgando ninguém e dizendo que todos são assim, mas estou dizendo como ser humano, nós temos uma tendência de abrigar um certo rancor no coração e ficar esperando, no mínimo, ficar esperando que aquela pessoa que fez isso
possa tropeçar na primeira pedra que ela encontre na esquina e se esborrachar no chão, para a gente dizer bem feito, olha lá o que aconteceu dentro do nosso. Às vezes a gente não tem coragem de verbalizar o bem feito, mas a gente dentro do coração, a gente diz bem alto, a gente grita bem alto, bem feito, dentro do coração. Às vezes não dá nem para verbalizar isso, que a gente fica com vergonha de verbalizar isso. Mas o texto esta noite diz: tenham cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ou seja, a fala aqui do Senhor, através do apóstolo Paulo, é de que nós devemos ser bondosos para com todos. Não é só para com os bons, não é só para com os legais, não é só para com os que nos abençoam e nos ajudam. Ser bom para com todos e não retribuir o mal com o mal. Este é um cuidado que nós devemos ter para manter a vida cristã, para que a vida cristã se desenvolva, para que a vida cristã se fortaleça, para que a vida cristã cresça e amadureça. Eu preciso cuidar do meu coração e não permitir que ele abrigue qualquer tipo de mágoa ou rancor. E a Bíblia ainda diz: cuidado, porque uma raiz de amargura pode brotar no coração e ela vai comprometer toda a realidade sua. Este é um cuidado básico que nós devemos ter. Mas o inimigo quer que você abrigue em seu coração mágoas, rancores, sentimento de revolta, sentimento de vingança, e isso vai acabar envenenando toda a sua realidade pessoal. O inimigo quer. Às vezes ele sopra no seu ouvido, mas você vai, olha, aquela pessoa está fazendo você de bobo. Ela está fazendo você, mas você não está vendo as coisas que ela está falando? Às vezes é a mulher que fala para o marido: olha, você não está vendo o que aquela pessoa está fazendo lá, olha lá. Às vezes é o marido que fala para a esposa: você não viu que ela está te tratando de uma forma assim, que ela te olhou com uma cara meio de desprezo, de desdém? Você é boba, não presta atenção no que, como as pessoas são. Às vezes a gente não percebe, mas às vezes não só uma voz soa dentro dos nossos ouvidos, mas também nós mesmo podemos ser um instrumento dessa voz. Nós podemos ser um instrumento, às vezes, para instigar outras pessoas a dizer dizendo para elas: olha, você não pode ser assim, ficar levando desaforo para casa, todo mundo fica pisando em você. Que negócio é esse? Você tem que ser. Às vezes nós temos essa atitude, e o texto é muito claro: se você quer ter uma vida cristã saudável, você precisa tirar todo o rancor, a mágoa, seja o que for que pessoas tenham feito para você, você deve perdoar, porque Jesus, o nosso Senhor, estando na cruz, quando as pessoas o estavam matando, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Se o texto bíblico diz: tede em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se o texto bíblico diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados, nós precisamos entrar pelo caminho do perdão. Poderia ministrar aqui 2, 3 horas só sobre o perdão, e ficaríamos a noite inteira só no primeiro cuidado, mas eu vou passar para o segundo e vai ficar para uma outra mensagem. Primeiro, tenham cuidado de não retribuir o mal com o mal. Segundo cuidado que todos nós precisamos tomar é o cuidado com a tristeza alojada na vida. A tristeza alojada dentro da vida. Este é um cuidado muito importante. E nós lemos no verso 16, onde Paulo diz: alegrem-se de vez em quando. Alegrem-se uma vez por ano. Alegrem-se uma vez por mês, quando o salário cai na conta. Alegrem-se no dia do casamento.
Alegrem-se no dia do nascimento do filho. Alegrem-se no dia que o imposto de renda cair. Aí vai ser muito difícil. Alegrem-se no dia em que você receber uma oferta de alguém inesperada. Não, ele diz, alegrem-se sempre. Sempre. Sempre é sempre. Sempre não é de vez em quando. Sempre não é às vezes. Sempre é sempre. Ora, a alegria é retratada nas Escrituras como um fruto do Espírito Santo. Se você ler Gálatas 5:22, você vai ver lá que diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mas segundo elemento é a alegria. A alegria é um fruto do Espírito. Mas é interessante porque aqui o verbo é apresentado não no modo passivo, mas no modo, não na voz passiva, mas no modo imperativo e na voz ativa. Ou seja, o modo imperativo é um modo que denota uma ordem, tanto no grego quanto no português. Não faça isso. Não vá para lá, faça aquilo. Modo imperativo. Quando eu digo eu faço isso, modo afirmativo. Mas o imperativo é não faça ou faça. É uma ordem. E aqui ele está dizendo no modo imperativo, alegrem-se. É uma ordem. Então, se a alegria é, por um lado, fruto do Espírito Santo, por outro lado, ela é uma ordem para mim e para você. É um imperativo. O Espírito Santo é o agente que vai produzir a alegria, por um lado, mas há com certeza o outro lado da alegria, que é o nosso papel em nos alegrarmos também. Não é só o Espírito produzir, eu tenho também a parte nisso. Porque se fosse só o Espírito, não haveria um verbo imperativo, me dando uma ordem para me alegrar. O mundo é cheio de tristezas e angústias. O pecado produz a miséria no ser humano. É verdade. Nós somos assaltados sempre pelas misérias da vida e isso muitas vezes produz tristezas. Às vezes vem a tristeza por ver a morte de um querido. Às vezes vem a tristeza num momento de solidão na vida. Às vezes vem uma tristeza num momento de sofrimento. Existem sim momentos em que somos assaltados pela tristeza. Mas há uma diferença fundamental entre a tristeza circunstancial, à qual todos nós estamos sujeitos, e a tristeza alojada, ou seja, aquela que encontrou um lugar, que encontrou uma casa, que encontrou um ambiente propício para se instalar em nós. Essa não é admissível para o cristão. O cristão pode sofrer a tristeza circunstancial, chorar, derramar lágrimas, saudades de alguém. O cristão pode sofrer essa tristeza circunstancial, mas ele não pode ter a tristeza alojada em si, uma vez que o texto diz, alegrem-se. E alegrem-se sempre. A circunstancial vai aparecer em determinadas circunstâncias da vida, mas a alojada, ela vive sempre ali e não dá tréguas ao coração humano. Diante disso eu pergunto, como eu posso agir? Como eu posso fazer para me alegrar todos os dias? Como eu posso me alegrar? Como Paulo diz, alegrem-se. Como é que eu posso fazer para me alegrar? Existem muitas coisas que podem ser ditas aqui, mas eu queria apenas mencionar algumas. Primeiro, ocupe a sua mente com coisas boas. Se você passar ocupando a sua mente, enchendo o seu coração, a sua vida, de coisas ruins, de tragédias, de problemas da política, de problemas da economia,
tem gente que fica o tempo todo alimentando o coração do que a esquerda, do que a direita, do que a política, do que o presidente, do que o ministro, do que o deputado está fazendo de errado. Eu não estou dizendo que você precisa ser um alienado, mas se você ficar o tempo todo enchendo o teu coração com essas coisas sujas da política brasileira, você vai viver uma vida de tristeza. Isso foi para mim uma lição muito grande na época da eleição presidencial no Brasil, porque quando tivemos a eleição, levantaram-se dois polos de briga e de confusão, e eu acho que o que transitou de mensagens por WhatsApp, pelos meios aí da comunicação, foi demais, excedeu todos os limites, e as pessoas mandavam todo tipo de vídeo o tempo todo tipo de texto o tempo todo, se acusando um ao outro e levantando calúnias e verdades uns contra os outros, e você via na cara da maioria das pessoas que as pessoas estavam iradas, que as pessoas estavam nervosas, que as pessoas estavam revoltadas, e o que saiu de briga, o que saiu de confusão, o que saiu de divisão nas famílias, o que saiu de problemas entre amigos por causa da política, porque as pessoas passavam 24 horas enchendo o coração com lixo. E eu vou dizer uma coisa para você: se você ocupar a sua mente o tempo todo com coisas ruins, não tem como você ter alegria. Chegou um momento em minha vida que eu disse: não quero ouvir mais nada, não quero ler mais nada sobre a política, não quero saber mais nada, porque por mais que eu saiba, não vai mudar o quadro da nação do Brasil, eu não vou ter poder para mudar o que está aí, eu não vou ter poder para interferir em coisa alguma do que está acontecendo. O que eu preciso fazer é orar e descansar o meu coração nisso. E aí finalmente a alegria começou a voltar na minha vida. Porque quando a gente enche o coração de lixo, não tem como a alegria entrar no nosso coração. Se eu encher o coração do jornal do sangue, se eu pegar e ver todas as tragédias que aconteceram em todas as cidades brasileiras o tempo todo, eu não vou ter como abrigar a alegria de Deus na minha vida. Então, qual é a minha parte para me alegrar? Enche o coração de coisas boas. Qual é a minha parte para me alegrar? Seja rápido para se arrepender. Quando você cometer algum erro, não espere até o sol nascer para você se arrepender daquele erro. Quando você cometer algum pecado, não espere até amanhã para pedir perdão. Peça perdão imediatamente. Não vá dormir com raiva e acorde com raiva. Não passe 2, 3 semanas com ódio, com raiva no seu coração sem se arrepender. Quando você notar, quando o Espírito Santo tocar no teu coração e disser: você pecou, você errou, arrependa-se imediatamente. Porque se você mantiver o erro dentro de você com falta de arrependimento, a amargura se instala no coração. O pecado traz junto com ele a angústia e a amargura. Mas o perdão traz de braços dados com ele a alegria. Então é importante ser rápido para se arrepender. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. No arrependimento é assim: não deixa para amanhã. Se você pode se arrepender hoje e pedir o perdão hoje, faça hoje. Seja rápido para se arrepender, mas também seja rápido para pedir perdão. Seja rápido para pedir perdão. E ao mesmo tempo seja rápido para perdoar. Porque se você for rápido para pedir perdão, mas for demorado para perdoar, a tristeza vai invadir o coração de novo. De alguma forma, Jesus disse naquela parábola daquele homem que devia lá muito para o seu credor e não podia pagar e foi perdoado, e depois esse mesmo homem encontrou um credor que devia bem pouquinho para ele e não quis perdoar. Jesus disse que esse homem foi lançado na prisão, onde ele seria atormentado pelos verdugos, que são atormentadores. Sabe o que são verdugos? São atormentadores da nossa consciência e do nosso coração. Tem pessoas que passam a vida inteira atormentada, não sabe, é uma angústia na minha alma, eu não sei de onde vem essa angústia. Às vezes é falta de perdoar. E perdoar não é dizer assim: olha, eu não tenho nenhum rancor daquela pessoa. Não, perdoar é dizer: eu perdoo fulano de tal. Isso é importante. Tem que dizer. Tem que dizer para Deus e para você mesmo. Tem que dizer.
Como é que eu vou fazer para me alegrar? Seja rápido para pedir perdão, mas seja rápido para perdoar. Como é que eu vou fazer para me alegrar? Leia a palavra do Senhor e medite nela. Se é alguma coisa que nós devemos meditar, não é nas informações da internet, que 99% às vezes são fake news. O que eu recebo de fake news, toda hora eu recebo fake news. Aí eu pego lá, vou fazer uma busca lá, descubro, não tem nada a ver isso que ele está falando aqui. Completamente fake news. As pessoas se alimentam de fake news. E ficam meditando em fake news o tempo todo. Se é algo que eu preciso meditar, diz o salmista, bem-aventurado o varão, que medita o quê? Na sua lei, de dia e de noite. Quantas vezes eu passo meditando na palavra? Isso vai alegrar o meu coração. Não só meditar na palavra, confiar no Senhor, é algo que traz alegria ao meu coração. Nós não devemos confiar nos homens. Os homens são sempre uma frustração, porque os homens são envolvidos pelo pecado. Mas nós devemos confiar na presença de Deus. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Tem que confiar. Mas o Brasil agora, nós estamos agora, eu já cansei de ouvir esses pregadores que ficam lá falando, agora vai vir uma tragédia sobre o Brasil, agora nós vamos sofrer, nós vamos passar fome, Irmãos, se tivermos que sofrer perseguição, que venha a perseguição, mas nós continuaremos confiando e esperando no Senhor nosso Deus. Você confia no Senhor, amém? Acho que vocês confiam no Senhor. E assim mantém a esperança viva. Porque mantendo a esperança viva, vem alegria no coração. O nosso inimigo quer nos levar a uma vida de tristeza contínua. E tem muitas pessoas que acabam se alimentando da tristeza, quando deveriam viver a alegria do Senhor. Porque você é salvo em Cristo Jesus. Você é salvo por Cristo. Só isso já deveria produzir uma alegria no meu coração incessante. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu vou viver nessa terra quantos anos? 80, 90, 100 anos? Isso vai passar como um tiro, que eu nem vou perceber. Parece que foi antes que eu estava fazendo 15 anos, e hoje já estou com mais de 50. A vida nessa terra passa como vento, rapidamente. Mas tem uma coisa, nós somos salvos em Cristo Jesus, e a morte não nos ameaça, porque nós viveremos eternamente na glória com Ele, aleluia. Isso deveria ser uma coisa que ia trazer alegria no meu coração. Como é que eu posso ser triste? Se eu sei que essa vida aqui é como a flor do campo, que nasce e vive e perece rapidamente, mas a eternidade está garantida com o meu Senhor, como é que eu posso ser triste? Como é que um cristão pode ser amargurado? Como é que um cristão pode ser cabisbaixo? Como é que um cristão pode ser angustiado? Cuidado para que a alegria esteja sempre em você. Nós somos salvos, somos libertos, somos santificados por Jesus, nós temos a vida eterna, nós temos Cristo no nosso coração, nós somos amados por Deus. Tem gente reclamando, mas fulano de tal não me ama, fulano de tal não me ama, o outro lá, você é amado por Deus, isso é o mais importante. É claro que é gostoso receber o amor das pessoas, e é melhor dar do que receber. Então dê o seu amor para as pessoas, mas entenda que se alguma pessoa que você queria que te amasse não te ama, o Senhor continua te amando. Porque Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou, nós somos amados por Deus. Isso é fenomenal. Tem gente vivendo uma vida inteira angustiado porque eu não conheci o meu pai, porque minha mãe não me amava, porque meu pai... Eu sei que essas coisas trazem um certo trauma sobre a vida das pessoas, mas entenda, Cristo te ama e Ele é o seu Senhor. O Pai poderoso te ama. Você tem um Pai acima de qualquer pai, porque os nossos pais aqui na terra, eles passam.
O meu pai já passou, eu não tenho mais interação com ele, ele já se foi, eu não posso mais expressar o meu amor por ele ou ouvir o amor dele por mim, eu já não tenho mais essa relação com ele de pai e filho, mas existe um pai eterno que continua me amando por todos os dias da minha vida, aleluia. Ser amado por Deus, é resgatado por ele. Você tem a oportunidade de servir esse Deus hoje. Você pode aguardar a salvação. Você é cuidado por Ele. Então há muitos motivos para sermos felizes. E não há motivos para deixarmos que a tristeza se aloje em nossa vida. Cuida para você levar uma vida alegre. Faça a sua parte. Acorda de manhã e sorria. Diga: Deus, eu te amo. Comece a expressar o amor. Às vezes a gente reclama que ninguém fala que nos ama, mas nós falamos que amamos a Deus? Nós falamos para as pessoas que as amamos? É muito difícil. É muito difícil. Às vezes você fala assim para uma pessoa: te amo. E você fica esperando que a pessoa retribua da mesma forma. E aí pronto, parece que a pessoa já fica: essa pessoa está, como é que é? O que ele está querendo? Está dizendo que me ama? Que negócio é esse? Não, meu irmão, nós temos que falar uns para os outros: eu te amo. Se você tem dificuldade de falar eu te amo, fala eu te amo em Cristo Jesus, que aí a pessoa vai entender: ah tá, ele está falando em Cristo Jesus. Nós estamos vendo um mundo tão pervertido que as pessoas não podem mais chegar para o outro e dizer: meu irmão, eu amo você. A gente não pode mais falar isso, porque quando fala isso as pessoas já se assustam. Não, irmãos, nós temos que expressar o amor. Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus nos ensinou a fazer isso. Mas não só para os irmãos. Quantos de vocês hoje levantaram e já disseram para Deus: eu te amo, Senhor? Quantos? Não, Deus sabe todas as coisas, não precisa dizer. Não, você precisa dizer. Você precisa dizer, porque no mundo espiritual isso tem poder. Você precisa dizer porque você precisa falar para você mesmo. Você precisa dizer porque, embora Abraão amava a Deus, e Deus sabia que Abraão amava ele, mas Deus disse para Abraão: você tem que demonstrar esse amor. Você precisa dizer porque, embora a sua esposa saiba que você a ama, você precisa falar para ela. Você precisa dizer porque, embora o seu esposo, porque as mulheres são assim, elas gostam de ouvir do amor, isso é muito importante. Mas eu vou dizer uma coisa, eu vou contar uma história para vocês. Os homens também gostam de ouvir eu te amo. Não é só as mulheres que gostam de ouvir eu te amo. Às vezes a gente fica esperando que alguém fale, mas a gente também não fala. É importante você também chegar para o seu marido e dizer: eu te amo. É importante. Isso é importante. Faz parte da vida cristã. É preciso ouvir. Temos que cuidar para não deixar a tristeza entrar no coração. Tem que falar. Aleluia. Glória a Deus. Tem que falar, Ricardo. Aleluia. Ele está olhando com uma cara daqui. Uma bênção. Eu te amo, meu irmão. Você é uma bênção na minha vida. Vocês são uma bênção. Eu te amo. Outro cuidado. Terceiro. Falta 3 só. Terceiro, depois vem o quarto e o quinto. Outro cuidado que temos que ter é o de não perder a prática da oração. Não perder a prática da oração. Muitos estão desanimados na prática da oração. Jesus disse: orai, vigiai e orai. O texto bíblico lido esta noite nos dá outro imperativo. Não é só o imperativo do alegrar-se, mas é também o imperativo do orem sem cessar. Orem continuamente. Outro imperativo. É uma ordem. Vejam que não é orem de vez em quando. Vejam que não é orem quando estiver em perigo. Vejam que não é orem quando a situação estiver complicada. Não é só isso.
O texto é claro: orem continuamente, orem sem cessar. A prática da oração tem sido desprezada em nossos dias. O avivamento do começo do século XX foi um avivamento de oração no meio das igrejas. Igrejas nos Estados Unidos, igrejas na Inglaterra, igrejas na Índia, na China, igrejas no país de Gales, igrejas espalhadas pela Ásia, igrejas espalhadas pela Europa, igrejas espalhadas pelo continente americano. Foi um mover de Deus de oração. Os irmãos começavam a orar e orar e orar. Os líderes nem tinham muito papel neste avivamento, porque a igreja se reunia e um irmão orava, e quando ele acabava de orar, o outro se levantava e começava a orar, e o outro começava a orar, e o outro começava a orar e confessar os seus pecados, e o poder do Espírito Santo ia sendo derramado entre a igreja, e os irmãos oravam, e as mulheres oravam para os seus maridos se converterem, os maridos se convertiam, pais oravam pelos filhos se converterem, os filhos se convertiam, e amigos oravam pelos seus amigos e eles se convertiam. Era instantânea. A oração era atendida instantaneamente. Houve um avivamento de oração neste mundo. Só que depois vai passando o tempo, e os países da Europa, que antes foram um berço de um avivamento poderoso no começo do século XX, hoje, via de regra, estão desanimados, fracassados. Acabou-se a oração, acabou-se a adoração, acabou-se o que se tinha de louvor ao Senhor. Porque há um imperativo: orem sem cessar. O nosso inimigo não quer que você leve uma vida de oração, e ele vai lutar para que você desanime de orar. Sabe aquela que a gente fala assim: não, eu vou orar agora. Aí você acorda para orar um pouco mais cedo e dá um sono terrível. Aí a gente começa a orar e daqui a pouco a cabeça já está pensando lá: que será que eu vou fazer de almoço hoje? O que vai ter de janta hoje? E daqui a pouco, será que eu paguei minhas contas? A cabeça voa para lá e para cá, porque a gente não consegue manter, às vezes, uma disciplina de oração. Aí vem aquele assim: não, oração é só um estilo de vida, você não precisa parar, tirar tempo para orar, vai vivendo aí que você já está orando. A oração também é um estilo de vida, mas Jesus também se retirava para orar. Os apóstolos tinham a oração como estilo de vida, mas os apóstolos também se reuniam para orar 3 vezes ao dia. A igreja primitiva tinha os seus momentos de oração. Oração é importante. O nosso inimigo não quer que você leve uma vida de oração. E aí nós temos vários fatores que podem contribuir para que a pessoa deixe de orar. Primeiro fator: falta de tempo. Estou muito ocupado. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente sempre está muito ocupado. A gente sempre está muito ocupado. Se você trabalha, você está ocupado pelo seu trabalho. Mas quando você tira férias, você pode ver que você continua ocupado. Sempre quando tira férias, a mulher resolve pintar a casa, fazer alguma coisa, o marido vamos fazer outra coisa ali, a gente nunca está desocupado, a gente sempre está ocupado, sempre está fazendo alguma coisa. E às vezes, o período que a gente menos se dedica às coisas de Deus é o período que a gente está de férias. Porque a gente fala assim: não, mas agora, nas férias eu vou fazer. Não faz, a gente sempre está ocupado. Não só a gente está ocupado nas férias, quando a gente está ocupado também quando aposenta. Quando aposenta, a gente continua ocupado. A gente pensa: mas quando eu aposentar? Bom, quando você aposentar, se você não tiver a sorte, que tem alguns irmãos abençoados que aposentaram novo, forte, assim como o Gracioso está aí, forte, novo, bonitão, aposentou, né? Bem forte, você vai aposentar lá perto dos 80 por aí, já mais velhinho. Aí você não tem nem mais tempo, e nem mais desejo, e nem mais força. Então é importante que você aprenda a desenvolver a oração. Hoje vocês viram que eu estou pegando no pé dos irmãos aqui, mas é com todo o amor, que eu amo eles de coração. Estou brincando com os irmãos. Mas nós precisamos entender que a oração é uma prática. É uma prática contínua que precisa acontecer na nossa vida. Falta de tempo, às vezes, nos impede de orar. Nós temos que arrumar tempo para orar.
Você deve arrumar tempo, seja acordar de madrugada, seja acordar mais cedo, seja ir dormir mais tarde, seja na hora do almoço, seja na hora que você estiver dirigindo para ir para o seu trabalho, seja na hora que você estiver tomando o seu banho, seja qual hora for, nós precisamos arrumar tempo para orar. Tenho amigos que oram nas ruas da cidade, saem de manhã cedinho, vão para os campos aí, pelas vilas menos habitadas para orar, outros vão pelas estradas orar, outros pegam o carro para orar. Não importa, não sei qual é o seu ritmo de vida, mas você precisa encontrar tempo para passar em oração. Orai sem cessar. A prática da oração não pode ser desprezada. Às vezes a falta de tempo, às vezes a falta da concentração, às vezes o excesso de preocupações faz com que a gente deixe de orar. Às vezes o ativismo, às vezes o imediatismo, eu quero agora, orei, não recebi resposta, então, vou parar de orar. Às vezes a preguiça, o desânimo. Temos que ter cuidado para não perder a prática da oração. Muita gente não cresce espiritualmente, não leva a vida cristã de qualidade, porque são ótimos para festejar, mas são péssimos para orar. Você pode festejar, mas também pode orar. Você pode ter o tempo de festa, mas também deve orar. A oração é importante. A oração é essencial para uma vida cristã de qualidade, que cresce, que amadurece, que produz. Precisamos de uma vida de oração. Jesus orava constantemente. Jesus subia aos montes para orar e orava até o raiar do dia. A igreja antiga orava. Me lembro das nossas épocas, das nossas vigílias, quando a gente ia orar e a gente passava a noite em oração, buscando ao Senhor. A noite em oração. Hoje em dia se tornou uma dificuldade. Então até aqui nós vimos que precisamos tomar cuidado com o coração, com a tristeza alojada e tomar cuidado para não perder a vida de oração. Precisamos ainda tomar cuidado para manter uma vida de gratidão. Esse é outro elemento muito importante. Vida de gratidão. O texto que lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para nós? É que a gente dê graças. Dê graças em quais circunstâncias? Quando tudo estiver bem, dê graças. Quando tudo deu certo para você, dê graças. Quando você acorda de manhã e a mulher está de bom humor, dê graças. Quando você acorda de manhã e o marido já levantou para fazer o café e está feliz com você, dê graças. Quando os filhos estão obedientes, dê graça. Em todas as circunstâncias, mas não é só nessas. É quando as coisas dão errado também. É quando a gente acorda com enxaqueca, quando a gente acorda cansado, quando o patrão nos trata mal, quando os amigos são ingratos, quando a vida é injusta com a gente, dê graças em todas as circunstâncias. Veja, não é por todas as circunstâncias. Alguém me xingou, eu dou graças a Deus porque ele me xingou. Não é isso. Mas eu dou graças a Deus por poder suportar os xingamentos, as perseguições. Dou graças em tudo, porque Deus está comigo em todas as circunstâncias. Esta é uma prática fundamental na vida cristã. A gratidão não é importante, ela é importantíssima. Ter um espírito de gratidão traz a vida de Deus para dentro da nossa vida. Quanta gente não consegue levar uma vida de gratidão? Acorda de manhã reclamando. Às vezes a gratidão até chega, mas só quando algo muito grande acontece. Aí depois já logo se despede, a gratidão vai embora. As pessoas em geral desenvolvem facilmente a prática da murmuração. Murmuração é algo que é natural nosso. Todos nós somos assim. Murmurar é muito natural. Só soltar o freio e o carro desce na descida com tudo, na murmuração. É muito simples. Não precisa engatar a marcha
para murmurar. Não precisa pisar no acelerador para murmurar. É só soltar o freio e a gente já começa a murmurar. Ele vai empurrando tudo para baixo. Murmuração. A murmuração é resultado de um coração que às vezes procura sempre um motivo para reclamar. Já se pegaram em alguma circunstância em que você está feliz, está agradecendo, mas aí vem uma coisinha na sua cabeça. Mas espera aí, será que eu não tenho nada de errado? Será que não está acontecendo nenhuma coisa ruim? Será que não... Ah, realmente, puxa, vou ter que pagar a conta de luz amanhã. Oh, subiu demais. Pronto, estava bom, já ficou agora ruim. Por quê? Porque sempre vem uma vozinha lá dentro. Quando você está feliz... Olha, felicidade, não tem aquela frase, né? A felicidade do pobre dura pouco, né? Felicidade dura pouco. Chegou, olha, não fica muito feliz, porque quando você está sorrindo demais, amanhã vai chorar. Cuidado, você está muito feliz agora, daqui a pouco vai vir uma coisa ruim para você. Gratidão. A reclamação, a insatisfação e o espírito amargo, crítico, andam sempre de mãos dadas. E o nosso inimigo quer que você se torne alguém amargo, sem gratidão, com espírito de murmuração. Porque aí você nunca vai conseguir viver a presença do Espírito Santo. Sabe por que Deus tirou Israel do Egito, com Moisés? Deus foi lá, através de Moisés, e libertou o povo de Israel depois de 10 pragas no Egito. O povo de Israel saiu, passou o mar vermelho a pé enxuto, e viu os egípcios afogarem no mar. Foram libertos da escravidão e saíram para viver e para possuir uma terra maravilhosa. Uma terra que Deus disse para eles, ela mana leite e mel. E vocês vão pegar uma terra onde haverá vinhas que vocês nem plantaram, ela vai estar lá para vocês. Haverá olivais que vocês não plantaram, vocês vão colher as frutas. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? 600 mil homens a pé, fora mulheres, nessa época. 600 mil homens, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Por quê? Porque o povo de Israel murmurou 40 anos. Reclamou 40 anos. A murmuração impede a gente, é uma metáfora? A murmuração impede a gente de entrar na terra prometida. Tem gente que nunca entra na terra prometida. Tem gente que desfruta já das delícias celestiais enquanto ainda está aqui. Já está desfrutando das coisas maravilhosas de Deus. Mas tem gente que nunca consegue. Morre no deserto, porque adquiriu a prática de murmurar. E eu vou dizer mais, é uma doença, se não um demônio, a murmuração, que vai atrofiando a pessoa e ela não consegue perceber que ela murmura e ela não consegue se libertar da murmuração. Irmãos, nós precisamos buscar motivos para agradecer todos os dias. Qual motivo você tem para agradecer? Muitos. Muitos motivos. Se começarmos a enumerar os motivos para o agradecimento, a salvação, a paz em Cristo Jesus, o amor, o Espírito Santo, a vida com Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a proteção, a alegria de estar aqui, o poder ouvir, falar, caminhar, pensar, agir, interagir, comer, se alimentar, beber, andar, viver, o poder de estar aqui junto com os irmãos, a comunhão da igreja, ter um local onde a gente pode sentar, ouvir a palavra, cantar ao Senhor, se alimentar das bênçãos de Deus na nossa vida, a família, o trabalho. Nós temos motivos infinitos para agradecer todos os dias. A minha pergunta é: você agradeceu hoje pelo que já? E outra pergunta é: você reclamou do quê? Eu falo isso porque a tendência de reclamar é maior do que de agradecer, pelo menos para mim. Senta na mesa, está tudo bonito. Mas tem uma coisa, em vez de agradecer por tudo que tem, a gente reclama daquilo que... E esse negocinho aqui? Ensine seus filhos a agradecer.
Pais, não admitam a murmuração dentro de casa. Não admita a reclamação dentro de casa. Ensina os filhos a agradecer todos os dias. Ensina a agradecer. Ensina a agradecer na hora da mesa. Ensina a agradecer na hora que levanta. Ensina a agradecer na hora que vai dormir. Ensina a agradecer. Ensina com palavras e ensine com ações. Todos nós precisamos ter ações de agradecimento. Um coração grato chama a vida de Deus para dentro. Um coração murmurador expulsa a presença do Espírito Santo de nós. Viver na gratidão é uma responsabilidade nossa. Nós é que devemos procurar a vida de gratidão. Nós é que devemos começar a ser gratos por coisas menores que sejam. Para aprender a agradecer, não pode pensar em agradecer só pelas coisas grandes. Começa nas coisas pequenas. O menor. Já imaginou que nós temos água? Água a gente nem dá, às vezes, valor para a água, né? Fica um dia sem água. Deixa a companhia de saneamento básico cortar a água um dia, 2 dias. Energia elétrica que nós temos hoje. Se cortar 2 dias a energia elétrica. Há um tempo atrás houve uma tempestade aqui em Prudente e vários bairros ficaram sem energia. E eles tiveram que chamar até um pessoal de fora para ajudar. E a nossa casa, o nosso bairro, ficou, se eu não me engano, mais de 3 dias sem energia elétrica. Foi um transtorno. Sem falar que nós tivemos que ir morar na casa da sogra. Foi brincadeira. Foi uma bênção a minha sogra ter nos recebido em casa. Ela está assistindo aí, depois ela vai me cobrar. Foi uma bênção ela ter recebido em casa. Mas foi um transtorno. Se faltar água, se faltar energia, nós temos água, nós temos energia, nós temos sol, nós temos chuva, nós temos frio, nós temos calor, nós temos a presença de Deus, nós temos os animais do campo, as flores, os insetos, nós temos os pássaros, nós temos a vida, nós temos só motivos para agradecer. Último lugar para irmos embora. Todo mundo está falando desse pastor não para de pregar hoje, mensagem longa demais. Os irmãos que vieram ali da Assembleia, felizes da vida, não na Assembleia, metodistas estão aí, graças a Deus, Deus abençoe, vão na paz de Cristo Jesus, ou fiquem na paz de Cristo Jesus. Precisamos tomar também cuidado para não apagar o Espírito. Esse é o último ponto que eu queria falar. E talvez seja o mais importante. Eu já tive uma mensagem inteira sobre isso. Vocês podem pegar lá e ouvi-la novamente. Mas me chamou a atenção novamente isso. Não apagar o Espírito Santo. Este é uma questão de vida ou morte. É uma questão fundamental. Nós lemos no verso 19: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Eu penso que talvez este seja um grande problema da igreja moderna. Vejam aqui que ele não diz: não apaguem as atividades que vocês têm. Ele não diz isso. Nós podemos viver sem atividade nenhuma. Ele não diz: não apaguem a relevância social que vocês têm. Ele não diz: não apaguem a música ou a pregação. Ele também não diz: não apaguem a evangelização. Aqui mesmo não diz: não apaguem as reuniões da igreja, que são muito importantes. Mas ele também não diz: não apaguem as novidades. Ele diz simplesmente algo fundamental: não apaguem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é apagado, então a vida individual e a vida da igreja se tornam frias, ocas, vazias e sem sentido. O nosso inimigo quer e luta constantemente para que o Espírito Santo de Deus seja apagado em nosso meio. E quando isso acontece por culpa nossa, aí as pessoas começam a substituir a presença do Espírito Santo
pela presença do homem. Aí já não é mais importante se o Espírito Santo está agindo. Importante é se fulano de tal está lá. Quando o Espírito é apagado, as pessoas substituem o poder de Deus por shows de domingo à noite no culto. Aí já não é mais importante tanto se o Espírito Santo está atuando na igreja. Importante é se foi um louvor agradável, se foi um show, se teve uma pessoa que tocou maravilhosamente e impactou todo mundo. Quando o Espírito Santo é apagado, as pessoas substituem a conversão verdadeira por ajuntamento de pessoas. Ter bastante gente se torna mais importante do que ter a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito é apagado, as pessoas substituem o poder de Deus por atividades voltadas ao emocionalismo. Já não importa mais se Deus está agindo na mensagem, o importante é ver as pessoas chorando de emoção. Quando o Espírito é apagado, as pessoas substituem a presença do Espírito Santo por atividades mil na igreja. E aí a igreja vai criando ativismo em cima de ativismo, atividade em cima de atividade, e a pessoa chega hoje, já está na atividade, e amanhã ela faz outra, daqui a pouco ela pertence a um grupo, outro grupo, ela está correndo o tempo todo, e eles acham que isso é poder de Deus. Isso não é poder de Deus, isso é ativismo. Ativismo você tem em todas as religiões, e até fora das religiões. Quando o Espírito é apagado, as pessoas substituem a pregação cheia do poder de Deus por eloquência discursiva. Um pregador eloquente, que discursa bem, pode estar simplesmente vazio de Deus, trazendo uma mensagem que convence o intelecto, mas não toca na alma, não toca no espírito. Quando o espírito é apagado, a gente substitui a adoração em espírito por técnica musical. O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. Quando não há adoração em espírito, não há verdade no meio do povo. Há mentira. Quando o espírito é apagado, as pessoas substituem a vida de Deus pela vida religiosa. Todo mundo se reúne, tem uma religião perfeita, mas a vida não está nela. Não basta ter uma religião. Religião não salva ninguém. Nós precisamos ter a vida do Espírito Santo em nós. Não basta ser membro de uma igreja. Eu preciso pertencer ao céu. Não basta conhecer a Bíblia. A Bíblia precisa estar dentro de mim, na minha vida, no meu ser, precisa ser vivenciada por mim. Não basta saber que Jesus morreu na cruz. Jesus tem que ser o meu Salvador, o meu Senhor pessoal. Não basta conhecer a história da Bíblia. Eu preciso construir uma história com Deus na minha vida pessoal. Quando o Espírito é apagado, as pessoas substituem o poder de Deus por manipulações. Substituem a esperança espiritual pela esperança material. Antigamente, nós, quando me converti, a gente cantava sobre o céu. A nossa maior esperança era ir para o céu. A gente falava das ruas de ouro, cristal. A gente falava do céu, da presença de Deus. A gente falava da paz de espírito na presença de Jesus. A gente desejava ir para o céu. Mas aos poucos, a igreja foi mudando de discurso. E aí disseram, não, mas o céu é muito futurista, muito lá na frente. Vamos falar do hoje, vamos falar do aqui e agora. E as pessoas perderam a esperança pelo céu e começaram a ficar esperando ser ricas, se tornar milionárias, ter muito dinheiro, vencer na vida. Coisas supérfluas que passa com o tempo e some como um vento que passa hoje e amanhã não está mais aqui. Como podemos manter o Espírito Santo em nosso meio, em nossa vida? Para não apagar o Espírito, eu preciso buscar a presença de Deus todos os dias. Para não apagar o Espírito, eu preciso buscar uma vida de santidade, como o irmão disse. Lutar contra o pecado. Para não apagar o Espírito, eu preciso desejar a presença desse Deus. Preciso buscar e orar por um avivamento. Quantos irmãos estão orando por um avivamento aqui na igreja? Quantos estão buscando? Quantos querem um avivamento? Quantos querem? Quantos entendem a necessidade de sermos avivados? Quantos entendem a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo? Quantos entendem que só cheios do Espírito Santo nós teremos uma vida vitoriosa aqui nessa terra?
Quantos entendem que só nos manteremos de pé se a unção do Espírito Santo estiver revestindo a nossa vida? Quantos entendem que só haverá conversão verdadeira na vida das pessoas se o Espírito de Deus agir no coração das pessoas? Quantos entendem isso? Quantos entendem que não é uma mega catedral que representa o poder de Deus, mas são vidas transformadas e modificadas pelo poder do Espírito Santo? Quantos entendem isso? Quantos entendem que o verdadeiro culto a Deus não é um show de pirotecnia evangélica, mas é a presença poderosa do Espírito de Deus? Quantos entendem isso? Quantos entendem? As memórias mais vivas que eu tenho da vida espiritual, as memórias mais impactantes que eu tenho na minha experiência de vida com Deus, não foi em mega eventos, mas foi em lugares onde as pessoas desejavam a presença de Deus e o Espírito de Deus se manifestou entre nós. Isso me sustenta até hoje. Precisamos ser cheios do Espírito. Quantos de vocês estão buscando? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Não era para me estender tanto nessa mensagem, mas eu achei ela tão oportuna para nós. Deus me deu essa mensagem. Tenho convicção disso. Sexta-feira nós íamos para o encontro aqui. Está sendo maravilhoso o encontro. Foi uma bênção. E de repente me veio esse texto na mente. Mas eu percebi, eu ia compartilhar no encontro esse texto. Nós estávamos aqui. E aí eu percebi que Deus me dizia: não é só para o encontro, você tem que trazer isso para a igreja toda. Tomar cuidado. Cuidado com o coração. Cuidado com a tristeza alojada. Cuidado para não perder a vida de oração. Cuidado para manter uma vida de gratidão. Cuidado para não apagar o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui e queremos tomar cuidado na nossa vida. O mais importante para nós é uma vida cheia do Teu poder, cheia da Tua presença. Não queremos ser seduzidos por nada desse sistema. Não queremos ser seduzidos por grandes multidões, por excesso de atividades, por movimentações, por aparências. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, homens e mulheres, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não há outra solução para a nossa vida. Não há. Não há outra solução. A decadência chegou, a frieza se alastrou, o pecado dominou corações, as vidas se afastaram do Senhor. Mas ainda há esperança, eu creio, ainda há esperança. E a esperança é buscarmos do Senhor. E a esperança é sermos cheios da Tua presença maravilhosa. E a esperança é sermos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Aviva a nossa vida, a ponto de nada mais importar para nós do que ser cheios do poder do Teu Espírito Santo e da Tua presença. Age na vida dos irmãos que aqui estão. Liberta cada um de suas amarras. Traz, Senhor, consciência verdadeira da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma música.